a senha. Vai o sino na cabeça do menino. É Natal no Quero Livros, chega aí. O Natal do Caro Livros não é um como qualquer outro. Aqui você compartilha o calor do amor, mas também das frustrações. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Previamente em Caro Livros. Esse episódio, hoje, eu e a Will decidimos que a gente vai falar um pouquinho da gente, vai ser um pouquinho mais autoral, porque a gente vai falar sobre as nossas manias. Gente que ama biografia, eu entendo, né? A biografia de alguns artistas, escritores, enfim, é muito interessante, mas não é uma coisa que me atraia. Eu não compro biografia, né? O que eu gosto, gente, é fantasia. Esse episódio é teu hoje. Eu só fiz uma participação breve. Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Quando eu fico com raiva, às vezes eu faço tipo, assim, todo mundo fica olhando pra minha cara, porque ninguém entende o que tá acontecendo. Porque até então eu estava quieta no meu canto. Mas é isso, eu reajo quando eu tô lendo. E eu já passei por cada situação. Uma delas foi no ônibus. Foram 2 livros que causaram isso comigo no ônibus. Um foi o Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E o outro foi A Tormenta das Espadas. Do Harry Potter, eu estava lendo, indo a caminho da faculdade. Na época era uma aluna de faculdade. E aí, tinha um rapaz sentado do meu lado, né? Ele sentou e eu continuando lendo meu livro. Chegou um determinado momento que um personagem muito querido, amado, idolatrado, morreu. E assim, eu tive um misto de sensações. Eu tava com raiva e eu tava triste. E eu comecei a chorar, gente, desesperadamente, de soluçar. Eu estava chorando de soluçar. O rapaz que estava sentado do meu lado, ele não sabia o que fazer. Ele olhou pra mim assim, meu Deus, eu sentei do lado dessa menina, ela tava bem, e agora ela tá chorando. Aí teve uma hora que ele olhou assim pra mim, moça, você tá bem? Aí eu falei, tô. Ele, aconteceu alguma coisa? Aí eu, não, sabe o que é? É um livro. Ele, tá, entendi. E ele deu uma risadinha, assim, ainda bem que ele levou de boa, porque tem gente que fica puto, né? Vai, porra, tu tá chorando por causa de livro, tá dando susto na gente. Falta de sacanagem! Enfim, basicamente aconteceu a mesma coisa com A Tormenta das Espadas e O Casamento Vermelho. Quem assistiu Game of Thrones e quem leu os livros sabe do que eu tô falando. E eu não acreditei o que estava acontecendo nessa cena do Casamento Vermelho. E eu chorei, e dessa vez era uma mulher que estava do meu lado, e ela pensou que tinha acontecido alguma coisa, que eu tinha recebido alguma ligação, que eu tinha visto alguma mensagem, mas não, eu estava lendo o livro, e eu tive que explicar para ela que eu estava lendo o livro, e esse Casamento Vermelho, inclusive, eu tive que voltar às páginas, porque eu não queria acreditar que aquilo realmente tinha acontecido. Eu fiquei assim, naquele estado de, meu Deus, não acredito, George Martin, não acredito, não, George Martin, pelo amor de Deus. E, gente, eu tava lendo o livro antes de ver a série, tá? Eu não tinha visto a série, eu me recusei a assistir a série até ler os livros. Aí, quando eu li os livros, eu fui assistir a série. Enfim, gente, então eu reajo. Então, se você é essa pessoa que convive comigo no trabalho, ou me vê por aí em algum lugar, saiba que se eu estiver lendo, eu vou reagir. Não importa, seja com raiva, chorando, rindo, xingando, porque às vezes eu fico com tanta raiva do que o personagem está fazendo, que eu xingo ele, eu falo, seu filho da puta, e aí eu xingo alto, e aí as pessoas não entendem, acham que eu tô brigando com alguém que tá só na minha mente, que eu tenho um amigo imaginário, enfim, né? Eu vou reagir. É uma esquisitice minha? É uma esquisitice minha. Paciência, né? Aceitem, e é isso. Gente, eu tenho tara em saber quantas páginas tem o livro e quantos porcentos eu já li. Eu sei, gente, eu sei que eu preciso de ajuda. Bem virginiano mesmo. É uma tara minha, gente. Eu preciso saber, entende? E isso eu faço com os capítulos também. Gente, ai meu Deus do céu. Eu me envergonhando aqui pra todo mundo ouvir. Olha, eu faço isso não só com o livro todo, mas com os capítulos também. Então, quando eu tô lendo, quando você tá lendo no Kindle, é mais fácil, porque ele mesmo já te diz isso se tu deixar a informação lá embaixo, né? Tu tem como deixar aparente a porcentagem, em que parte que tu tá do
do livro. Bem prático. No físico não tem isso. Então o quê? Eu vou fazer matemática. Porque quando eu começo um capítulo novo, eu passo as páginas para ver quantas páginas tem e eu faço a matemática, tipo, a página final menos a página inicial para saber quantas páginas tem. E eu sempre dou aquela conferidinha na grossura para ver como se eu tô na metade, se eu não tô na metade. Não sei o que acontece comigo? Não sei o que acontece comigo, mas eu preciso fazer isso. E, antigamente, eu tinha o costume de olhar com bastante atenção a última página. Porque eu quero saber quantas páginas tem o livro, pra fazer a conta, saber quanto tempo, E só que uma vez eu tomei um spoiler que eu não tava preparada. Ainda mais sem ler o livro. Porque assim, eu tinha acabado de pegar o livro da série Percy Jackson. Eu li o Mar de Monstros. Eu ia começar a ler o Mar de Monstros. Eu tinha só assistido o filme, mas o filme e nada é a mesma coisa, porque eles alteraram completamente a história, modificaram tudo. Oh, meu Deus. Eu sinto uma dosinha dos autores que fizeram Percy Jackson, né? Porque, assim, cara... É tipo 16 Luas. 16 Luas, o filme nada é a mesma coisa. Nada a ver com o livro é muito melhor. Inclusive, foi um dos livros que eu dei pra Will de presente só 3 anos depois ela foi ler. Eu li antes dela. E eu fiquei pé da vida, porque ela não podia ler antes de mim. O livro era meu, eu tenho que ler primeiro. Mas não aguentei a espera, eu li antes. E aí, eu tava lendo Mar de Monstros e eu fui ver a quantidade de páginas e aí acabei lendo a última linha sem querer. Sem querer querendo, né, gente? Porque eu sempre dava aquela olhadinha, aquela quietinha, aquele negocinho, mas não com a intenção de saber o final da história. Eu não sei, gente, o que acontece comigo. Eu só queria dar aquela olhadinha e, cara, a última linha é um baita de um spoiler, filho da puta. E aí eu fico... Agora eu vou ler essa porra, mas eu só vou saber desse spoiler no próximo livro, que esse que era a raiva. Porque o spoiler do final não era um spoiler daquele livro, era do próximo, que eu ainda não tinha. Toma, bem feito. Aí depois disso, eu parei com essa minha noia de ficar olhando a última página. Assim, eu realmente praticamente tapo tudo que tá escrito na última página e só olho pro número lá embaixo. Porque eu não quero tomar mais spoiler desse. Enfim, mas eu tenho essa tara de ficar vendo quanto que falta, eu não sei, eu tenho essa compulsão. E já somando nessa compulsão, eu preciso fazer o registro de todos os livros que eu leio no ano e saber a quantidade de livros que eu li. Scooby está aí pra isso, Goodreads também tá aí pra isso, eu uso o Goodreads. E a gente usa o Scooby, né, pro podcast, que tá desatualizado, sorry. Preciso atualizar, né? Tem muitos livros que a gente... ainda não coloquei a resenha que a gente já fez aqui no podcast. E eu preciso contabilizar quantos livros eu li no ano. Eu tenho metas de leitura. Essas metas não são uma coisa muito saudável, mas eu faço assim mesmo. Porque assim, meta frustra a gente, entendeu? Aquela coisa meio Dilma, né? O que a gente vai fazer? Quando você alcança a meta, você dobra a meta. E quando eu não alcanço, eu fico muito frustrada. As metas que eu crio, gente, são metas irreais. Eu não sei pra que eu crio, entendeu? Porque assim, eu penso, quando eu crio a meta no começo do ano, eu falo assim, não, eu vou criar essa meta, que é pra me motivar. Só que gera o efeito contrário. Eu fico frustrada, porque caralho, tá chegando o final do ano e eu não vou bater minha meta de novo! Gente, eu nunca bato a minha meta. Nunca. Eu leio muito, mas eu nunca bato a minha meta. Assim, não sei o que me motiva. E a gente lançou essa pergunta lá no Instagram do nosso podcast. E teve uma pessoa que comentou exatamente isso, que faz metas que não consegue cumprir. E essa é uma mania de leitor que ele tem. Não estou sozinha nessa, né? Não estou sozinha. E assim, eu conheço a pessoa aqui que fez essa postagem e sei que ele é virginiano. Então será o signo? Talvez, né? Talvez. Vamos culpar aí os astros, né? O John Green sabia o que estava fazendo quando criou o título do livro dele. Então, isso é uma coisa que eu sempre faço, sempre me obrigo a criar uma meta de leitura e eu fico frustrada depois. E eu acho que isso acaba sendo tóxico dependendo da pessoa com quem você conversa, porque tem umas pessoas que elas gostam de aparecer, né, gente? Se você teve essa impressão de mim, conversando comigo sobre livros, desculpa, não é minha intenção. É porque eu realmente sou muito empolgada na hora de falar. Mas, assim, tem umas pessoas que fazem só pra aparecer. Tem pessoas que têm a estante cheia de livros, compra edições de colecionador. Mas não é, que é o mais importante, na minha opinião, né? Que merda, né?
Não é só ter o livro, você tem que ler, né? Ter o livro ali é legal e tal, mas, né? Tem pessoas que têm compulsão por comprar livros, mas não leem. E aí você conversa com uma pessoa e você fala assim, eu tava contando aqui, já li tantos livros. Não importa a quantidade que você fala, a pessoa, é? Pois eu já li tantos. Aí é tipo o triplo ou quádruplo daquilo que você falou. E te olha com ar de superioridade, tipo, como eu sou melhor que você, eu li mais livros. Olha, cada pessoa tem o seu ritmo de leitura. Cada pessoa vai interagir com a literatura de uma maneira diferente. Então, essa cobrança implícita que fica aí, ela é muito ruim. Às vezes até desmotiva algumas pessoas, né? Porque tem pessoas que falam assim, mas eu só consegui ler 2 livros esse ano. Ótimo, maravilha, tá ótimo. Tem gente que não lê 1, tem gente que não lê meio, tem gente que não pega no livro, tá? Então, assim, essa cobrança excessiva, ela acaba sendo tóxica às vezes. Eu leio muito, muito mesmo durante o ano. Mas, assim, ainda assim, eu não chego nem perto de outras pessoas que leem 200, 300 livros por ano. Cara, eu tenho uma rotina intensa. Eu tenho que dizer isso pra mim mesma, pra acalmar meu coração, entende? Eu tenho uma rotina intensa, eu sou mãe, eu sou professora, eu trabalho muito, né? Mas não é uma competição, né? Era pra ser uma coisa pra te relaxar, pra passar o teu tempo que tu gosta de fazer. É igual, sei lá, é igual assistir um filme, assistir uma série. É uma coisa que é feita pra você se entreter e ter prazer. Não é uma corrida. Eu, pelo menos, penso assim, entendeu? Então, eu não tô nem aí com quantos livros eu li por ano. Não tô nem aí se teve gente que leu mais do que eu. Eu acho que eu tenho que ser feliz. Porque se for pra eu ler pra me estressar, entendeu? Então, eu não leio. O objetivo é eu me desestressar da minha vida cotidiana, né? Então... Ele tem toda a razão. Pois é, gente. Sim, eu tô trabalhando isso em mim, entendeu? Porque não é uma coisa muito saudável da gente ficar sofrendo por causa disso, né? Ainda mais que isso é uma coisa assim, como a Jack falou, né? É pra ser prazerosa, não é pra ser uma experiência ruim. Então ficar se cobrando não é legal. Mas eu continuo fazendo as metas, continuo medindo a quantidade que eu leio, fico frustrada, todo final de ano é a mesma coisa. Mas eu continuo fazendo porque na minha cabeça é como se eu precisasse, pra mim mesma, saber se eu tô evoluindo ou não, se eu tô administrando melhor o meu tempo ou não. Porque, gente, eu sou daquela pessoa que quando eu tô muito focada em rede social, geralmente são os momentos que eu não tô mais muito legal. Porque, assim, a rede social é mais fácil. Você vê umas besteiras, você dá risada. Entende? Então, assim, eu não consigo focar minha mente em outras coisas. Aí, quando eu percebo que eu tô muito rede social, aí eu tô demorando muito pra terminar esse livro aqui. E é por causa disso. Então, eu vou focar aqui minha atenção pro livro. Pra eu sair mais desse ambiente tóxico e tal. Enfim, né? Vamos trabalhar, vamos melhorar. E não se cobre, tá? Eu me cobro. Quem sou eu pra estar falando alguma coisa? Mas assim, não se cobre, porque a leitura ela tem que ser legal, ela não pode ser uma obrigação, não acaba ficando pesado. Exatamente. Outra coisa que eu faço. Meu Deus, eu não vou parar de falar hoje. Você aguenta aí, viu, ouvinte? Você aguenta aí até o final, por favor. É o seguinte. As minhas redes sociais, basicamente, tem 2 coisas. A pessoal, não tô falando do podcast. A minha rede pessoal. Meus filhos e livros. Você vai ver muita foto dos meus filhos e você vai ver muita resenha de livro. Eu faço resenha de livro, gente. Só para as pessoas que me seguem. Eu não tenho uma página, por exemplo, no Facebook, dedicada só a resenha. Não. É o meu Facebook pessoal, é o meu Instagram pessoal. Eu posto lá. Porque, assim, como eu sou professora, tenho muitos alunos que me seguem, tem colegas que me seguem, eu sinto que eu postando as resenhas, eu posso estar incentivando alguém. Pode ser que alguém se interesse pela história, se interesse por aquilo que eu postei e valer. Gera muita frustração? Sim, porque eu não sei, porque cargas d'água tem gente que se irrita com esse fato, né? E eu acho que é porque associam o fato de eu gostar de ler com uma tentativa minha de parecer intelectualizada e cult. Isso daqui é eu que estou interpretando, não sei o que passa na cabeça das pessoas. Mas eu percebo, sim, que tem algumas pessoas que ficam muito incomodadas com o fato de eu fazer postagem direto sobre livro, fazer resenhas de livro e tal. Mas a rede social é minha, eu posto o que eu quiser, é isso. E aí, eu me sinto nessa necessidade, porque também eu sinto falta de ter pessoas com quem conversar sobre livros. Eu tô amando fazer o podcast,
Porque a gente tem horas de discussões sobre livro, que é tudo que eu quero. A gente fica aqui falando e falando, e discute, e fala, não, a minha teoria é essa, não, o que eu acho que eu vi foi aquilo. E eu sinto falta disso no meu dia a dia, assim, da rotina. Então essa ideia, gente, olha, essa ideia do podcast, assim, eu tinha vontade de falar de livros, mas quem deu o pontapé inicial, ela quase chutou a minha bunda pra fazer, foi a Jack. Então, assim, ela falou, tu gosta de ler, eu também gosto de ler, a gente podia fazer um podcast pra falar sobre isso. Aí eu, tá bom, bora fazer, mas tipo, nunca vai sair do papel isso aí, da minha cabeça, né? Tipo, não vai acontecer. Não, vai sim. E foi uma loucura, a gente foi lá em fevereiro, a gente uma loucura pensando, fazendo não sei o quê, mas ainda assim, até o último instante eu achei que não ia rolar, que não ia acontecer. Quando eu vi publicado lá na página do Spotify, eu chorei. E eu não tô brincando. Sim, ela chorou bem. Ela chorou, eu não chorei, mas eu comecei a rir porque tu tava chorando. Eu tô chorando, mano, por quê? Eu tava feliz. Eu achei que não ia sair do papel, que ia ser mais uma coisa que eu... Porque assim, gente, eu penso muitas coisas. Planos? Planos eu tenho muitos na minha cabeça. Nenhum sai do papel. Nem no papel vai. Às vezes nem pro papel vai fica só na minha cabeça, no mundo das ideias, a lá Platão, entende? Lá no mundo perfeito das ideias, minhas ideias estão funcionando maravilhosamente bem. Aqui já não garanto. Foi muito legal isso, porque eu sinto falta, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu preciso estar falando com as pessoas sobre o que eu tô lendo, porque eu acho interessante, porque enfim. E eu alugo a orelha das pessoas, porque às vezes eu percebo que já deu. A pessoa, tipo, me escutou, no começo tava legal, mas depois, tipo, mano, para de falar. Só que eu não consigo parar, gente, desculpa. Realmente. Eu continuo falando que eu me empolgo. E aí eu não paro. Eu preciso, às vezes, tipo, agora chegou o momento de eu parar. Então, isso também é uma mania que eu tenho de leitora. Ficar falando o tempo todo e querer buscar pessoas que queiram conversar comigo. Eu acho que já tá bom. Eu tenho mais algumas coisinhas? Tenho, mas assim, eu acho que eu já falei demais. E como eu fiz uma pesquisa com pessoas que eu conheço ao meu redor, e eu perguntei o que as pessoas, se elas tinham algum ritual de leitura, o que elas gostavam de fazer e tal. E aí eu tô com uma listinha aqui. Tem pessoas que disseram que procuram resenha antes e depois de ler. Eu não. Eu acho que isso prejudica o entendimento. Eu já falei isso outras vezes. Não, acho que não falei do podcast, mas já falei pra ti. Quando a gente tava montando o podcast, a Will insistia muito pra que a gente ouvisse outros podcasts da mesma linha, né? Nossa, livros pra gente poder se basear. E eu falei, não vamos fazer isso. Porque isso pra mim cria um viés. O que é um viés? Você já vai com uma coisa... uma visão pré-determinada da coisa na sua cabeça. E isso atrapalha. A visão que você teria se você vai nu e cru, sem nenhuma informação, é muito mais interessante do que se você já vai com um certo preparo. É como se você já fosse com a visão daquela terceira pessoa ler o livro, entendeu? Porque resenha, querendo ou não é meramente contar a história. A pessoa imbui o que ela entendeu da história ali, naquela contagem, entendeu? Então eu não gosto de fazer isso. Depois, até dá, tudo bem, porque aí você vai querer comparar o seu entendimento com um dos outros. Então talvez seja interessante fazer. Eu nunca fiz. Mas antes eu acho meio ruim. Porque eu acho que isso, eu acho que você tem que ir. Eu sou cientista, tá, gente? Na pesquisa a gente diz que a gente tem que fazer a pesquisa cego. O que é? A gente não pode deixar que fatores pessoais influenciem na nossa análise de resultado. Então eu acho que a leitura também é uma dessas. Você tem que ir cego, sem nenhum preconceito, e quando eu digo preconceito é no sentido de preconceito, conceito prévio, na cabeça, para você poder ter a sua visão. Porque se você vai com a visão do outro já ali, é como se você já fosse direcionado. O fulano disse que isso aqui acontece na história, então você já vai procurar isso na história. Eu não acho isso legal. Eu acho que isso empobrece a sua interpretação, a sua subjetividade, a sua experiência subjetiva de leitura ou de criação, como era no caso do podcast. Eu não estou dizendo que você não pode se basear nos outros. Eu estou dizendo que eu acho mais interessante você inicialmente trabalhar com aquilo que é só teu, a tua própria visão, e depois talvez você lapidar ela com a visão de terceiros, entendeu? Eu não sei se eu não fiz entender, mas é isso. Eu faço a mesma coisa que essa pessoa. Eu procuro as resenhas, mas só que, assim, a resenha de antes, o único lugar que eu procuro resenha de antes
é no canal Ler Antes de Morrer, da Isabela Lubrano, porque quase não dá spoiler da história. Ela conta, digamos assim, o geralzão, mas ela não entrega detalhes. Porque, gente, procurando resenha antes de ler, né? Ou então estando na metade do livro, eu já tomei spoilers, assim. Porque o spoiler, pra mim, é uma coisa subjetiva também. Não é que eu vou ficar muito chateada de pegar spoiler, mas depende do spoiler. Tem algumas coisas que eu fico assim, de boa, saber sobre isso da história, tem problemas. Agora tem outros que eu fico, não, mano, eu queria ter tido a emoção de saber na hora. Eu acho que o impacto seria muito maior, eu acho que eu ia curtir mais a surpresa. Então depende do spoiler. E eu só sei qual é o nível de gravidade aí, de tomar esse spoiler, depois que a pessoa já me deu. Então, assim, Will, eu vou te falar tal coisa do livro. Aí eu fico assim, bom, não sei, melhor não dar. Porque pode ser que você me dê um spoiler. Não, mas eu não tô nem falando do spoiler. Tipo assim, spoiler, como eu falei, me estimula. Eu não quero ter o entendimento da pessoa. Porque eu acho que a resenha, como eu falei, a pessoa fala o que acontece na história, mas querendo ou não, ela vai destacar os pontos que ela considerou mais importante. Entendeu? Eu acho problemático quando você pega uma resenha que é muito... opinativa, né? E eu não sei como é que tem gente que consegue fazer com um pouco menos, mas quando fica muito clara a opinião da pessoa sobre o livro. Eu acho que isso, entendeu? É ruim. Eu acho que pegar spoiler em si não é tão ruim. Eu até gosto, como eu falei. Não, eu entendo, mas eu tô falando assim, que é olhar a resenha antes, o único lugar que eu vou é no canal da Isabela. Porque lá eu sei que eu não vou tomar um spoiler gigantesco. E eu acho que a abordagem que ela faz é muito boa. Não vou dizer que ela não dá a opinião dela, porque claro que ela dá. Mas assim, eu confio naquilo que ela diz. Ela é muito, sabe, maravilhosa. Então, eu não tenho problemas com as resenhas dela, mas com outras eu vou ter problema. Então, normalmente eu deixo pra procurar as resenhas depois que eu leio. Porque aí sim, como você não tem pessoa com quem conversar sobre o livro, você vai atrás do quê? De podcast, pra escutar a opinião dos outros. Entendeu? Porque você se sente participativo. Você se sente ali como se você estivesse interagindo com algo. É uma tela? A pessoa não tá falando com você? Não, mas aí que importa? Né? Você está assim, interagindo. Então aí eu procuro, depois que eu leio, sim, eu vejo 300 resenhas sobre o mesmo livro e até encontrar uma pessoa que acha parecido comigo. Aí essa pessoa pensou a mesma coisa que eu. Felicidade. Procurar sobre o autor. Tem pessoas que têm a necessidade de saber onde o autor nasceu, quem ele é, quantos anos tem, ou se já faleceu, como faleceu. Não, também. Vixe, tô mal. Não faço isso, não. Às vezes eu nem presto atenção no nome do autor, que eu sei que é errado, porque querendo ou não, o trabalho dele devia ter o crédito. E eu só vou me atentar pro nome do autor muito tempo depois. Não. Só não. Eu também gosto de saber sobre o autor, né? Eu até procuro. Mas, gente, olha, às vezes eu me decepciono tanto com a história do autor ou com algumas coisas que o autor fez ou que o autor falou, que eu fiquei meio receosa, meio cabreira, assim, de procurar sobre a vida do autor. Alguns decepcionam a gente. Você pensa que você constrói toda uma imagem na cabeça. Nossa, aquela pessoa é foda, porque, nossa, escreveu um livro maravilhoso. A JK que o diga, né? Ué. J.K. Rowling, que é a decepção do milênio com autores, foi ela. Ela era uma das poucas autoras que eu acompanhava a vida pessoal e a história dela, e enfim. Eu acho que tinha um motivo pra eu não ir atrás de autor. E quando eu fui, eu me lasquei. Pois é, então assim, eu acho que por causa disso eu fiquei meio receosa, sabe? Agora, quando o livro me impacta muito, eu gosto muito mesmo, eu vou atrás. Eu vou atrás porque eu quero saber quem é essa pessoa, né? Quero saber como é que ela teve a capacidade de criar aquela história maravilhosa na cabeça dela. Então eu vou atrás pra saber como foi. O próximo, alguns eu já falei aqui, né? Porque tem outras pessoas que têm a mesma coisa que... Mas como eu já falei, tipo, ler a última página, né? Ler as orelhas, livro, a parte de dentro, a parte de fora, isso aí tudo eu faço. Agora, um que eu achei interessante, né? Foi uma colega minha que disse, ela falou assim, vê se tem imagem. Não, tá aí, eu não procuro. Quando tem, eu me surpreendo. Eu já vou esperando que não tenha.
Ai, mas dependendo do livro, a ilustração é maravilhosa. Livros como Alice, por exemplo, né? Tanto Alice no País das Maravilhas quanto Através do Espelho, eu acho que a ilustração, ela enriquece, né? A obra. Senhor dos Anéis, o Hobbit. Sim, também. ai, toda aquela estética, nossa, então assim, eu particularmente gosto bastante. Eu tenho aqui a edição, uma edição da HarperCollins. E, cara, as ilustrações são belíssimas! Meu Deus, eu babo naquelas ilustrações. Achei bonito, viu? Tá lindo. Eu acho que eu concordo com essa minha colega de olhar ali se tem imagens, né? Não pra no sentido de parecer que o livro é mais simples ou alguma coisa assim, porque o pessoal associa a ilustração com o livro de criança. Mas não só por causa disso, mas também por toda a estética da história. Eu acho que é muito legal quando tem. Eu fico assim, encantada. Tem gente que lê no banheiro, tem gente que lê no ônibus. Tá aí, eu não falei desse meu hábito. Eu leio quando eu vou fazer o número 2. É um dos momentos que eu mais leio. Eu vou fazer o número 2, eu levo o celular, no caso, né, era o celular. E eu leio lá, sentadinha, esperando as coisas acontecerem. E aí depois, quando termina, eu, enfim, li meu capítulo lá dentro. Tá aí, esqueci, mas é uma mania minha mesmo. Porque eu lembro que quando eu fazia isso, que hoje em dia eu já não faço mais. Não, mas no celular, porque eu acho ok, porque, tipo, o celular, dependendo do que acontecer dentro do banheiro, né, não vamos entrar em detalhes sórdidos, tu pode limpar a tela, tá, bacana, passa um álcool e tal, deu tudo certo. Livro físico, eu acho que eu já não teria essa coragem, não. Aí já não rola pra mim, que eu acho mais difícil de limpar, o banheiro, querendo ou não, o ar está com bactérias, entendeu? Sei lá, eu sou muito bióloga nesse sentido, pra levar muita coisa pra dentro do banheiro. Eu levo o celular, mas eu limpo depois, tipo, eu jogo um alquinho na tela e tal. Porque eu acho que só o celular entrar no banheiro já é ruim. Às vezes a gente leva o celular pra ouvir música enquanto toma banho e tal. Só dele entrar eu já acho que tem que limpar. Livro físico, que era o que tu fazia, aí eu já acho demais, entendeu? Aí já não dá, não. Gente, eu parei com esse hábito, entende? Eu tinha realmente, mas agora eu parei. Eu nem lembro por que foi que eu parei, mas eu simplesmente parei. Não faço mais. Mas é uma coisa que o pessoal faz. Agora, sim, tirando o banheiro, gente, eu leio em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Fila, ônibus. Tem gente que passa mal, né? Que não consegue realmente ler em ônibus por causa da trepidação e tal. Mas isso não rola comigo. Atualizei minhas leituras horrores dentro do ônibus. Principalmente porque, assim, quando eu morava em Belém, gente, uma ida no centro era 2 horas. Era o dia de aproveitar para colocar a leitura em dia, sabe? E o celular, né? Quando você lê o livro físico, ele não chama atenção. É diferente quando você tá com celular, com fone de ouvido, porque os malaquinhos entravam no ônibus já de olho, né? Quem tava com fone, quem tá com o celular na mão. Livro, nunca me roubaram com ele na minha mão. Já aconteceu de levarem meus livros, gente, dentro da minha bolsa. Porque o bandido pediu a bolsa toda e lá se foi meu livro. Já aconteceu 2 vezes. Roubaram a Batalha do Apocalipse, aquela edição que eu falei que foi R$19,90 lá em 2012, roubaram. Não roubaram quando? Em 2017? Foi em 2017, roubaram meu livro em 2017. Roubaram também A Pedra Filosofal do box do Castelinho. Eu não vou nem comentar, porque eu vou começar a chorar aqui por causa do meu livro. Aqui no Brasil não vendem os livros separados dessa edição, teria que comprar o box de novo, mas, gente, eu cometo loucuras, mas não tanto, né? Comprar o box de novo, não vou fazer isso. Tá? Então, eu tô sem a minha pedra filosofal, que pra mim, uma pessoa metódica, é quase como se você estivesse enfiando uma faca no meu coração, né? Mas vamos ter que aprender a lidar com ele. Ai, gente, 1 minuto. Enfim, escrever no livro, rabiscar o livro, destacar o livro. Não, aí já é demais. Não, nem pra mim, que sou desorganizada, nem pra mim, isso daí já é demais, fica feio, sei lá. Pois é, gente, a briga é feia quando se fala disso. Ixi, a discussão vai longe. Tem o pessoal que diz, livro é pra ser usado, tem que mostrar que tá sendo lido, não precisa. Se você quer uma coisa bonita na estante, você tira o print da imagem no celular. E gente, é uma discussão assim que não tem
enfim. Mas eu, que prezo muito meu suado dinheirinho, que compra os livros, entendeu? Eu quero que eles durem o máximo que eles puderem. Então, assim, eu não rabisco meus livros, nem dobro a capa. Porque o pessoal que rabisca o livro é aquela pessoa que dobra o livro no meio e fica segurando com uma mão só, assim, com a capa virada. É a mesma rapaziada, o mesmo grupo. Farinhas do mesmo saco. Andam de mãos dadas, esse grupinho aí. E eu não, assim, agora, eu também não sou aquela pessoa que quase não encosta no livro, porque tem gente que, meu Deus do céu, você não pode abrir 1 milímetro a mais que a pessoa já tá ali pirando o cabeção e às vezes o livro nem é dela. Tipo, é o seu livro, a pessoa tá se doendo pelo seu livro. Enfim, eu leio de boa, entendeu? Eu abro, normal. Lógico assim, que eu não gosto que o livro fique muito marcado, até porque às vezes a página cai. Fica feio, né, gente? Fica feio. Mas assim, eu também não sou tipo, ai meu Deus do céu, não pode abrir a campa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Inclusive, os meus livros, muitos deles, têm mancha de base ou de batom. Porque eu quero? Não. É porque eu esqueço. Às vezes eu passava a mão na testa e tava maquiada, aí tava derretendo, né, por causa do calor. Aí eu esquecia, aí meu dedão ia lá e pum, manchava com a base. Às vezes eu passava a mão na boca, coçava alguma coisa e aí acabava encostando. Teve uma vez que o meu livro ficou com uma marca de beijo. Aí parece, nossa, ela é apaixonada pelo livro, por isso que ela deu esse beijo aqui. Não, é porque eu tava lendo no ônibus e teve uma freada. E aí o livro veio parar na minha cara, né? Na hora da freada, o livro veio na minha cara e eu tava com um batom vermelhão. Aí ficou o beijinho lá no livro, entendeu? Lembranças da nossa vida de leitor, né? Mas aí, vocês que estão ouvindo, vocês são o time o quê? Time museu, que deixa lá bonitinho, guardadinho, ninguém mexe, ninguém toca, só olha de longe, que é pra não afetar, ou do pessoal que tá nem aí, entendeu? E é isso aí que você tá vendo. Nesse quesito eu não sou museu, mas eu também não tô... É isso aí que você tá vendo. Eu sou o mediano. Eu acho que também não precisa ter esse preciosismo todo. Também ninguém pode tocar no livro, mas também você avacalhar, né? E sair rabiscando e marca texto e escreve com caneta na borda. Aí eu acho até que fica poluído. Sei lá, da poluição visual isso. Eu já vi livro assim, né? Que a galera passa a marcar texto ou escreve no rodapé, anotação, puxa uma seta da frase. Fica poluído, a meu ver, atrapalha a leitura. Não gosto. Pois é, gente. Aí, para algumas pessoas, isso é um pecado mortal, não é? Você não pode fazer esse tipo de coisa com o livro. Mesmo que o livro seja de outra pessoa. Agora, o que não pode, gente, é você que pega emprestado o livro de outra pessoa e faz esse tipo de coisa. O livro não é seu. Se não é seu, você tem que cuidar direito. Ora mais. Ah, mas a pessoa não se importa, tu sabe? Tu já perguntou? Porque às vezes a pessoa só não vai te falar. Ela pode estar querendo tacar alguma coisa na tua cabeça. Mas ela não vai te falar, entendeu? Então, sejamos responsáveis por aquilo que não é nosso. Cuide direitinho, né? Procure não manchar. Lógico que acidentes acontecem, viu, gente? Ixi, tem muito livro meu que ficou com a capa assim, não muito bonita, porque eu peguei chuva. Mas aí o livro era meu, né? Aí ok. eu sei o que aconteceu. Agora, se o livro não é seu, tome cuidado, leia em locais secos, arejados, para não causar dano para outra pessoa. Ah, esse aqui foi muito interessante. A pessoa lê o mesmo capítulo mais de uma vez quando ela gosta. É interessante, mas nunca fiz. Porque quando eu gosto da história, eu quero saber logo o que acontece depois. Eu sou ansiosa. Eu não tenho tempo pra estar repetindo o que eu já sei. Eu quero saber logo o que eu não sei ainda. Sou muito ansiosa pra isso. Pois é, gente. Isso já aconteceu comigo, mas foi quando aconteceu coisas impactantes, tipo a Tormenta da Espada. Agora o que acontece, o que já acontece bastante comigo é quando eu gosto de uma história, eu leio, releio 30 vezes em seguida, assim, sem parar. Aí já aconteceu até de eu estar lendo o mesmo mangá, por exemplo. O Felipe chegou pra mim e perguntou, tipo assim, se não acaba nunca essa história, porque todo dia ele via o mesmo mangá, né? E aí eu falei, não, é porque, tipo, eu leio e releio, porque é tão bom que eu não me canso, entendeu? E já aconteceu com o livro também. Eu gostei muito do livro dos contos de Grimm, e eu lia e relia, e tipo, na mesma semana, entendeu? Eu não parava, não dava um tempo, depois eu relia, dava um tempo, depois eu relia. Não, era non-stop, não era um disco furado, era assim mesmo. Eu li e relia a mesma coisa. Eu faço isso com filme também. A Viagem de Chihiro, eu assistia,
tudo na sequência. Então, não sei, quando eu gosto que eu fico fissurada numa coisa, eu faço isso, eu tenho essa coisa do repeteco. E não me cansa. Até que chega uma hora que eu repeti tanto que eu canso. E aí eu fico um tempão sem nem olhar. Tá maluco, é? Isso aconteceu comigo somente com um livro, que na verdade são 3. Na época do Senhor dos Anéis, gente, ninguém me suportava, porque tudo pra mim era Senhor dos Anéis, tudo pra mim era Legolas, tudo pra mim era Frodo, tudo pra mim era o Anel, no bom sentido. Gente, assim, eu fiquei louca e alucinada. E ele veio umas 3 ou 4 vezes em sequência. Assim, eu terminava, voltava pro começo. Terminava, voltava pro começo. Foi quando eu descobri fantasia. O livro do Senhor dos Anéis foi o que abriu esse mundo maravilhoso. Inclusive, eu tenho que dar uma chance para Senhor dos Anéis. Eu nunca dei. Eu tentei, muito tempo atrás, quando eu era criança, ler a Sociedade do Anel no passeio acho que do 3º capítulo. Eu achava muito chato. Aliás, eu acho, me julga, eu acho Tolkien chato. Eu li o Hobbit, li todo, achei chato. Tá? E eu tenho que dar uma chance de novo. Bora ver se a idade, né? O tempo não fez eu mudar de ideia e talvez eu goste hoje. Tá aí, tem que entrar pra minha lista. Eu tenho que tentar ler Senhor dos Anéis e reler o Hobbit pra ver se dessa vez eu gosto mais. O único que eu completei a leitura foi o Hobbit e eu achei um saco. Ai, gente, olha, eu sou suspeita pra falar, mas eu amo demais. Eu amo demais, 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 demais. Eu conseguia me ver. Na época eu tava tão fissurada, tão louca, que eu tava relendo uns diários meus. O Hobbit é só um livro? É, o Hobbit. Ah, então eu li completo. Então eu li completo. Ele faz parte do Senhor dos Anéis, mas na verdade não faz. É como se ele fosse um spin-off, né? Como se fosse um spin-off. Mas eu li ele completo. O Senhor dos Anéis eu nem cheguei a ler os outros. Mas o Hobbit, cara, eu achei na época, eu acho muito chato. a maneira que o Tolkien descreve as coisas, então... Mas é necessário. Pois é. Não, eu vou dar uma chance, eu prometo. Aliás, a gente tem que fazer, dar uma chance de reler alguns odiados, porque tem gente que ama Tolkien, tem gente que odeia mortalmente, né? Então, a gente tem que reler a saga Crepúsculo, a gente tem que reler O Senhor dos Anéis, o Hobbit, tudo de novo pra ver se a idade fez a gente mudar de opinião ou não, 50 né? 50 tons, etc. Que o pessoal fala mal e... Ai, gente, me julguem, mas eu gosto, dá licença. Essa história de reler capítulo, né? Eu releio quando é impactante, que tipo o que aconteceu com a Tormenta das Espadas, que eu fiquei chocada com que eu não acreditei. Eu falei, não, eu li errado. Eu vou ler de novo, que é pra ver se muda esse final, que eu não quero. Já aconteceu isso, mas só nessa situação. Eu não tenho esse costume, mas achei muito interessante a maneira. E consultar, ter um livrinho ou alguma coisa de anotações de citações do livro. Não, eu não tenho esse hábito. Eu conheço muita gente que tem. Porque eu sou uma pessoa que, pra mim, assim, é muito difícil eu ficar com uma frase marcante específica na minha cabeça. É muito difícil. Porque pra mim o mais importante é eu entender a história, o contextão geral, entendeu? Eu sou muito assim. Eu acho que a minha leitura ela não é detalhista, eu admito. Eu foco em entender o sentido da história. A frase A, a frase B que apareceu no capítulo tal, no meio da história, eu não vou lembrar. Agora, as únicas citações de frases que eu me lembro, porque pra mim cada uma era melhor do que a outra, e era impossível não passar batido, era da J.K. Rowling, as frases do Dumbledore. Tanto que chegou no extremo de eu botar uma frase do Dumbledore na capa da minha dissertação de mestrado. Eu coloquei de tanto que eu gostava das coisas que ele falava. Eu coloquei aquela frase em que ele fala pro Harry que o mais importante, ó, eu nem lembro a citação assim, certinho. Eu lembro o sentido dela, pra vocês verem. Eu foco no entendimento da mensagem. Ele fala pro Harry que o mais importante são as escolhas e não as nossas habilidades. Eu coloquei essa frase, a frase do livro, né? Porque eu sempre gostava muito das coisas que o Dumbledore falava. Mas é difícil, eu sempre foco mesmo em entender o sentido da história. Frase A, frase B, geralmente eu não coloco, não fica na cabeça não, e eu não anoto. Mas eu conheço muita gente que tem esse hábito. Esse hábito, gente, eu iria citar ele aqui, mas eu ia me sentir uma fraude, porque assim, todo caderninho de citações que eu tento fazer, eu não consigo terminar. Eu paro, eu anoto muito assim, pra colocar nos meus stories, no Instagram, eu faço muito isso, eu pego a citação do livro, tiro a página, tiro a foto da página, coloco nos meus stories, falo, nossa, essa frase, não sei o quê, mas assim, eu tenho um caderninho que eu reservei só pra isso, ele inclusive é com o tema da Sakura Card Captor.
bem menininha. Mas assim, eu não passei da página 2. Porque eu quero que esse caderno, ele fique bonito. Só que quando eu tô lendo, eu tô na correria. E eu não ando com esse caderno pra cima e pra baixo. Aí eu penso, vou anotar no celular. Depois eu anoto lá. E aí, o que acontece? Eu esqueço. Fico com preguiça. Porque eu quero fazer aquelas letras trabalhadas, sabe? Porque assim, pra mim, se for pra fazer um negócio desse, eu quero que fique bonito, visualmente, né? Mas assim, cara, não rola. Não rola, entendeu? Então, o meu registro de citações é tudo meus stories do Instagram. Como eu salvo a imagem depois que eu faço lá, né? Eu deixo salvo. Aí vem até aquelas lembranças do Fotos, vem a lembrança do Instagram, vem a lembrança do Facebook. Aí olha essa citação maravilhosa, linda do livro. Mas assim, ter um caderninho de anotações, eu admiro muito quem consegue manter. Eu acho lindo. Queria muito ter mais esse ritual literário. Mas eu não consigo, gente. Eu não passo da página 2. Me dá preguiça, eu esqueço. Desses hábitos que a gente tá falando aqui, eu tô me sentindo um lixo agora, que eu não tenho nenhum. Não sei, eu acho que eu não sei. Mas eu gosto de ler, gente. Mas não sei, não tenho tudo isso. Minha mente funciona de maneira diferente, não sei. Ou não, né? Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma. Agora, esse daqui veio lá do nosso Instagram. Não terminar o último capítulo porque o livro vai acabar. E acabar é uma coisa que faz você sofrer. Jamais! Eu prefiro que meu coração seja partido em 1000 pedaços. Eu quero saber o final da história. Jamais eu não vou querer terminar de ler o último capítulo. Eu vim até aqui, aquela música do Engenheiros do Havaí. Não vim até aqui pra desistir agora. Jamais! Eu vou ler esse último capítulo. Pode ser assim a maior dor do mundo. Eu vou passar por ela. Ai, gente, olha, eu fico sofrendo depois que acaba. Porque eu penso assim, não, eu devia ter lido mais devagar. Porque livro bom, gente, me envolve. E aí eu não faço outra coisa na minha vida a não ser ler aquele livro. É a fissura. E tem mais uma mania minha aqui literária. Quando eu estou no final, eu fico num frenesi que eu quero acabar e não importa. Às vezes eu tô lendo o livro 2 horas da manhã, eu já tô assim com o olho aberto, outro fechado, mas eu quero terminar, porque falta tanto pra acabar e eu tenho que acabar e não sei o que. Gente, eu não consigo, eu não sei o que acontece comigo. Por causa dessa fissura, eu já uma vez quase caí de cara no chão, porque eu tava no trabalho, tava terminando assim, aquele finalzinho do livro. E aí eu fui andando e lendo. Pensa se isso dá certo. Ler em pé, ok. Agora, ler andando, menina, eu tropiquei lá no negócio. Quase que eu fui embora, entendeu? Virei piada, mas eu consegui terminar o livro antes de entrar na sala de aula. Eu terminei o livro antes de entrar, porque eu queria terminar. Pra quê? Não sei, mas eu queria terminar. Isso é uma coisa que eu realmente tenho. E depois, quando eu termino, e o livro foi muito, muito bom, eu não queria ter terminado. Eu senti isso com Jogos Vorazes. Eu devorei o livro. Fazer daí um trocadilho muito... muito blé, muito meio médio, meio merda aí. Mas eu devorei o livro, gente. Eu não parava de ler, eu lia a todo instante. E o final do livro, eu fazia minha filha dormir na época, né? Eu colocava ela no bercinho e eu ficava lendo perto dela, assim, só pra ter alguém perto, porque ela dormia sozinha no berço. Só que ela não gostava de ficar sozinha no quarto, né? Então eu ficava até ela dormir. E aí, fiz ela dormir, tipo, era 10 horas da noite, e lendo o livro. E aí... eu pensei assim, não, quando eu terminar esse capítulo, eu vou dormir. Continuei lá no quarto dela. Terminei o capítulo, mas terminou uma parte muito emocionante. Aí falei, não, eu vou ler só mais esse, só pra saber o que acontece daqui depois, e vou dormir. Fiquei nessa até o momento que eu vi assim, meu Deus, já é 1h da manhã. Transtorno bipolar, né? Exatamente. Meu Deus, aquele ali é o sol. Já aconteceu comigo. Não julgo. Eu tava lendo também, tava numa fissura, e aí quando eu vi o sol nascendo. Gente, na época eu precisava acordar muito cedo pra ir trabalhar, muito cedo. E aí, nossa, é 1h da manhã, cara, eu vou ter que levantar 5h30, e eu ainda tô aqui. Mas falta só 50 páginas pra acabar o livro. E eu acho que eu fui dormir umas 2h30, 3h da manhã por aí, porque eu não conseguia largar o livro. E depois que acabou, eu fiquei assim, tipo, mano, eu não queria ter acabado, porque o livro é muito bom. Ai, tenho dois, mas eu não queria que esse acabasse, porque a Katniss não podia fazer aquilo com Pira. Eu fiquei sofrendo muito. Aí eu fico... Aí passei o outro dia, né, igual uma zumbi, por 2 motivos. Porque eu não tinha dormido direito
e porque a história tinha acabado e eu fiquei, não é possível, não acabou, não. Por que eu fui acabar tão cedo, gente? Eu devia ter deixado mais tempo. E, para finalizar, começar e não terminar o livro. Triste com isso. Foi o comentário lá da... Já me aconteceu. Senhor dos Anéis, já falei. Mas já me aconteceu de outros também. Por N motivos. Ou porque eu achei muito chato e aí tava arrastando demais a leitura. Eu fico triste, eu não me orgulho. Porque até os chatos eu queria ter terminado pra poder dizer, eu terminei. Entendeu? Não me orgulho. Ou então porque eu comecei a ver outra coisa que me chamou atenção e esqueci na metade aquele. Aí fiquei de voltar e nunca voltei. Já aconteceu bastante comigo. Mas eu não gosto da sensação que isso deixa. Parece que eu deixei alguma coisa inacabada, não é legal? Rapaz, é mais uma mania minha. Se eu comecei, eu vou acabar. Não importa quanto tempo demore, quanto arrastado seja, entendeu? Mas eu vou acabar. Eu me obrigo. Às vezes tem livros assim que não vai acrescentar nada na minha vida. É uma porcaria, mas eu termino. Porque eu não consigo não terminar. Mas isso sou eu, viu, gente? Eu não sou muito normal, não. Você já deve ter percebido. Se você chegou até aqui, você deve estar pensando, meu Deus, essa moça, ela precisa de ajuda. Eu sou mais flexível nesse sentido, mas é como eu falo, a leitura ela tem que ser pra me relaxar. Se é pra eu me estressar lendo, eu vou dormir, entendeu? Eu quero ficar feliz, eu não quero ficar triste. Ou ficar triste, sim, mas com a história do personagem, não com a minha vida. Com a minha vida eu já fico triste todo dia. No dia a dia, não preciso de mais essa. Você entendeu, velho? Olha, mas eu quero dizer aqui para as pessoas que têm uma dificuldade de terminar qualquer livro que comece. Porque tem umas pessoas assim que tem uma resistência, né, à leitura, por N motivos, né? A gente tem toda uma questão cultural, social, econômica, tem vários fatores aí pra gente olhar. Mas se esse é o seu caso, você tá ouvindo esse podcast porque você tá querendo engrenar na leitura e quer ver se você se anima e se motiva, saiba o seguinte, é que você ainda não encontrou o livro certo. Você ainda não encontrou... É igual namorado. É igual namorado mesmo. Você ainda não encontrou aquele que faz o coração bater forte. Às vezes, você tá tentando com histórias que não te chamam a atenção, que não vão te agradar, porque às vezes a gente pensa assim, porque eu tenho que ler tal autor, isso é tão chato, gente. Não, e o lance é experimentar mesmo. O lance é experimentar. Comecei aqui, fui até tal página, não me pegou ainda. Vou tentar o outro. Não ficar com essa coisa de, mas eu deveria ter terminado, mas esse aqui todo mundo ama. Eu não tenho o menor peso na consciência de fazer isso. Eu faço isso com tudo. Com livro, com mangá, com HQ, vim aqui, essa aqui não me cativou de início, vou deixar pra depois, vou tentar essa aqui. E assim eu não tenho o menor problema, porque no final o que tu tem que fazer é experimentar e achar o teu estilo. Mas eu vou ficar limitado só ao estilo? Não, depois você vai expandindo, mas se você quer engrenar, você tem que começar com o que realmente te chama a atenção. Tu não pode começar com o que detesta, porque vai ficar chato. Uma salva de palma pra ele que ele arrasou. A maioria das pessoas que gosta de ler diz que começou a ler por causa de gibi. Pois é, mas é porque também existe dentro até da bolha dos leitores, isso é uma coisa que eu percebo, né? É como se HQ, mangá e derivados, né, não contasse como leitura. Tem gente que acha isso. Conta. Ou que é uma leitura menor. Então, por exemplo, para muita gente talvez tenha vindo parar aqui no nosso podcast Paraquedas e perceba que eu, em termos de número, eu leio mais mangá do que livro, vai dizer que eu não sou leitora. Não, mas não conta. Quem só é leitor, quem lê livro. É tipo aquela discussão se audiobook é leitura ou não. Que, na minha opinião, não devia nem ser uma discussão. Porque se não for por isso, gente que é cega não tem o direito de ler. Só vai contar se ela lê em braille. Né? Se ela escutar alguém dizendo a história, não conta como leitura, né? Eu já vi muita gente dizendo isso. Que audiobook não conta como leitura e etc. Gente, pelo amor de Deus. Sabe? É um negócio... Tem diferentes tipos de inteligência também, né? Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas... Enfim, tem pessoas e pessoas. Mas porque, em termos de números por ano, é disparado a quantidade de mangá que eu leio em relação ao número de livros. É muito maior. Eu leio com muito mais rapidez os mangás do que os livros. Mas aí eu já vi muita gente dizer que não conta, que não é leitura.
Entendeu? Mas é a leitura no sentido de que isso muda a minha vida, muda a minha visão das coisas, entendeu? A porrada de shoujo que eu li até hoje me serviu para ver o quão o machismo ele é enraizado na nossa mente, na nossa sociedade, e como a gente tem estereótipos e clichês que não deveriam ser mais trabalhados, e de como isso tem que mudar e tá mudando, entendeu? Mas se eu não tivesse lido tudo isso ao longo da minha vida, eu não ia saber, entendeu? Mas as pessoas dizem que não conta como leitura porque tem figura, ou porque não é um clássico, ou porque... Eu não sei qual que é o problema delas, mas eu vejo que tem, dentro da bolha, tem aquelas pessoas que querem a leitura que ela seja muito elitizada. Só vale se for livro, que não tenha nenhuma figura, tem que ser um livro físico, você tem que usar os olhos para ler. Então tem essa discussão do audiobook, que eu acho que não deveria ser uma discussão, porque aí você está excluindo pessoas que são deficientes visuais, você está obrigando elas a terem livros em braille. Agora eu fico pensando em que mundo essas pessoas vivem, porque se já é difícil você ter algumas obras sendo traduzidas para o português, já é difícil, né? Tem muito livro que não chega aqui. Imagina traduzido pro braille em português. Até a pessoa esperar ter o livro, ela não vai ler nada. Aí essa pessoa que é deficiente visual não tem o direito, porque audiobook não conta, porque ela não tá usando nenhum... Gente, sabe? Mas cada um é cada... Oh, meu Deus do céu. E não precisa ser deficiente visual pra gostar de audiobook. Eu conheço, eu ainda não testei, tá? Eu ainda não testei. Inclusive eu queria testar se eu ia gostar. Nunca testei. Mas eu conheço muita gente que prefere audiobook pela praticidade, porque tu não tem que levar o livro, aí vai escutando no ônibus, tipo podcast, né? Vai escutando no ônibus. Às vezes os contadores de história, né? A galera que trabalha com isso, que lê os livros, eles conseguem, é tipo radionovela, né? Eles conseguem interpretar bem. Então dá uma emoção, um realismo que talvez a pessoa só lendo o livro, imaginando a cabeça dela, não teria. E eu não vejo mal nenhum nisso. É o que eu falei. Eu acho que o mais importante é você captar a história, a essência da história, o que ela significa, e você ressignificar, vou falar igual a Lumena, ressignificar isso pra sua vida, entendeu? Esse é o mais importante. Como você chegou ali, não interessa. O mais importante é que você tenha acesso. Olha, eu também nunca experimentei audiobook. Na verdade, isso aí, olha, vai entrar pra listinha de desejos 2022. Vamos tentar aí, né, fazer alguma coisa com audiolivro. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de captar coisas ouvindo. E não só pelo fato de eu ser surda, mas também, né, pelo fato de eu vou me perdendo, eu começo a viajar. Palestra é uma coisa assim, que eu começo a prestar atenção na primeira meia hora. Depois, a minha mente divaga, eu começo a pensar em outras coisas. Então, assim, para funcionar para mim, tem que ser uma coisa muito dinâmica mesmo. Então, provavelmente, as pessoas que fazem o audiobook, elas vão ter que interpretar muito bem para conseguir captar e prender a minha atenção. Alguns podcasts conseguem prender a minha atenção quando eu escuto, justamente por causa dessa dinâmica, né? E das brincadeiras e tal. É uma coisa que me chama bastante atenção. Agora, assim, se for aquela coisa, tipo, falar, e não ter uma discussão, não ter um debate, não ter uma dinâmica, uma movimentação, eu já não começo a não prestar atenção. Um dos podcasts que eu fui atrás pra tentar entender o livro do Nietzsche, eu não consegui terminar também o podcast. Porque o rapaz falava assim, só era ele, era estilo monólogo, né? E ele tinha aquela voz assim, mansa, sabe? E o texto já era complexo, eu já tava frustrada, então não rolou. Então, eu acho que cada um tem um jeito diferente de captar as informações, né? Eu vou repetir aqui, acho que pela quinta ou 10ª vez, não sei. Eu sou visual, então ler para mim, de fato, com os meus olhos, as linhas, as palavras, as imagens, as figuras, tudo isso enriquece o meu processo de leitura. Eu também não sou uma pessoa muito da audição, eu também viajo com facilidade, eu sou igual tu nesse sentido. Mas eu conheço gente que já não é assim, né? Que realmente já pega melhor escutando do que lendo. Porque fala que quando vai ler cansa, aí já não presta atenção, aí lê a mesma linha 10 vezes, não entende nada, não presta atenção, entendeu? Ela prefere já ouvir
alguém lendo para ela. Então, eu acho que isso varia. Acho que varia e a gente tem que respeitar. Como tudo na vida, a gente tem que respeitar as diferenças dos outros, né? E não ficar querendo dizer que X é melhor que Y, que só dá certo se for do jeito A, que do jeito B não pode. Eu acho que a gente tem que superar isso. Eu acho que a gente já está tendo provas de que o mundo ele é diverso e de que as pessoas elas são diferentes umas das outras e por causa disso elas vão ler de diferentes maneiras. Nem sempre a leitura vai ser feita com os olhos. E tudo bem também, né? Tá tudo certo. A gente pode... E todo mundo é leitor igual. Não existe um desmerecimento por causa disso. Eu conheço muita gente, inclusive, assim, idoso, né? Que começa a consumir mais audiobook justamente pela dificuldade de ler com os olhos, porque tá com problema de visão, ou cansa rápido. Então, muito idoso consome audiobook, né? Por causa disso. Aí, isso é outra coisa, a questão da inclusão também. Você tem que pensar em outros grupos que não sejam só a galera que tem a visão boa, a galera que tem o dinheiro para comprar o livro físico, né? A gente também tem que pensar em pessoas que têm condições diferentes da nossa. E não ficar julgando e dizendo o que é certo e o que é errado. Até porque, eu vou falar de novo, leitura tem que ser uma coisa para te relaxar. Então não existe certo e errado. Não tem como existir certo e errado nisso. O importante é você sair dali satisfeito e com novas histórias na cabeça. E é isso. E os e-books também. Muitos idosos gostam de ler naquele e-reader, tipo Kindle, porque você consegue aumentar a letra da fonte, né? Isso é uma coisa que é uma limitação que o livro físico não tem como ele fazer, né? Foi impresso, o tamanho da letra é aquele e a pessoa que vai ler que lute. E tem umas edições que, para baratear, acabam deixando a letra bem pequenininha. Então, uma pessoa que tem uma certa dificuldade visual vai sentir, né? E aí, isso desmotiva. Ai, eu não vou ler, a letra é muito pequena, vai me dar dor de cabeça. Os senhorinhos e as senhorinhas gostam muito do Kindle, porque a letra tu pode deixar do tamanho que tu quiser. Então, vai atender a necessidade da pessoa. E só isso daí, gente, já faz uma diferença tão grande. Aí a pessoa se sente bem porque ela tá conseguindo ler, tá conseguindo fazer as coisas sozinha. Então, isso é muito legal. Então, a gente tem... gente, leitor, pare de ter chato. É que nem nerdola, enjoado, entendeu? Que, meu Deus do céu, tu acredita? Aí, já pra fofoca de outra coisa que não tem nada a ver. Que o rapaz que faz o Leon nessa nova versão do Resident Evil... o filme, né, que foi lançado esse ano, desativou a conta no Instagram dele, porque o pessoal tava enchendo o saco por causa do personagem dele. Gente, como assim enchendo o saco do quê? Falando que o filme não é bom, que o personagem dele devia ser assim, ele devia ter feito assado. Gente, ai... Então dirige um filme, faz tu o filme. Ai, o pessoal nunca tá eu fiquei indignada, o cara teve que bloquear, tipo assim, ele desativou a conta no Instagram, você vê o nível que se chega. Primeiro que não foi ele que escreveu o personagem, gente, tem um roteirista que faz isso, entendeu? Passou por uma direção, passou por uma produção. Pô, aí se faz tudo igual, exatamente igual, o pessoal reclama, porque Cowboy Bebop, que é uma série muito boa, que a gente assiste, é muito legal. Eu vou assistir, não assisti, eu também ainda não li os mangás. Não, o mangá ainda não li. Eu vou assistir eu vou atrás também, sim. Muito, muito, muito legal. O pessoal tinha comentários negativos na internet dizendo que era exatamente igual ao mangá. Eu fiquei sem entender. Como assim? E você tá reclamando? Mas a reclamação geral não é o contrário? Tipo assim, ai, porque mudou toda a história? Ai, porque não sei o quê. É sempre uma reclamação, um choro na internet, né? Gente, vocês nunca estão felizes com nada? Mas é isso mesmo. Você gosta de... O povo gosta de reclamar. Ou de frio? De reclamar. Eu gosto de reclamar. Exatamente. Vai tomar no bem no meio do seu... Mas tem muita gente chata, assim. Eu acho que tem muita gente chata que quer ficar cagando regra em cima de um negócio que não existe regra. Leitura não existe regra. Entendeu? E não dá pra você querer ficar... É o que eu tô falando, cada pessoa vai ter uma condição diferente, né? Eu achei ótimo, na verdade. Eu acho que agora que a gente tocou nos audiobooks, eu acho que não tem que ter uma temporada de experiência com audiobook aqui no Caro Livro. Só pra gente calar a boca desse povo, entendeu? E eu vou ter lido o livro. Eu quero que alguém venha me dizer que eu não li o livro porque eu escutei audiobook. E na hora, porra, não. Já tô me revoltando.
revoltante, indignante. Agora, assim, o nível de toxicidade do pessoal com o rapaz, porque ele precisou desativar a conta do Instagram. Gente, quando desativa a conta do Instagram, porque o negócio tá muito problemático, tá muito sério. Ai, sejam mais empáticos. Assim, eu, como leitora, claro que eu vou reclamar das adaptações. Gente, a gente reclama, é do nosso instinto. Porque a gente imagina tudo na nossa cabeça, entendeu? E a gente quer que aquilo atenda às nossas expectativas. Só que a tua expectativa, meu querido, é a tua expectativa, caralho. Não, ninguém é obrigado a cumprir aquilo que tu acha que tem que ser na tua cabeça. Então, por mais que eu não goste de uma adaptação para o cinema, e eu até fale mal dentro do meu círculo, eu não vou sair lá na internet destilando ódio com os atores, atrizes, produção. Gente, é isso, eu não gostei. Vamos seguir em frente. Quem sabe uma próxima adaptação eu goste mais. Tem filmes, histórias que são adaptadas para 3, 4, 5 vezes. E não sobrou nenhum que a gente viu aqui. Tem 3 versões para o cinema. Tinha versão para o teatro. Alguma vai ter que te agradar. Ou se você é chato mesmo, não gosta de nenhum, fica com o livro. Pronto. Resolve o problema. Fique com o que você imaginou na sua cabeça. Mas não vai encher o saco das pessoas. Não vai encher o saco da produção. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter opinião. Nós podemos ter opinião. O que você não pode é ultrapassar limite e fazer outras pessoas sofrerem porque não está atingindo uma expectativa irreal que só existe na sua cabeça. Isso que você não pode fazer. Militou. Olha aí. Eita. Então é isso, né? E acho que já encerramos, né? Estamos indo para um outro caminho aqui. Já são 1h30 da manhã. Com as nossas revoltas, entendeu? Do Reclame Aqui. E é isso, gente. Eu gostei. Eu acho que é muito legal a gente ouvir, né? Como é que os outros são diferentes da gente, como é que eles leem. Se comparar, olha, eu faço assim, olha, eu faço só. Se comparar no sentido assim, ter contato com novos hábitos, né? Não é meritocracia aqui. E aí, interajam com a gente lá também, mais ainda no Instagram. Digam se vocês têm algum hábito que é diferente. Digam qual hábito daqui você achou mais maluco, se foi o meu, se foi o da Will, qual você achou mais legal. E vamos fazer esse tipo de interação para que essa comunidade de leitores ela cresça cada vez mais, incluindo todo mundo, todos os tipos, de todos os gêneros de leitura, e que todo mundo possa compartilhar as histórias, que essa, na verdade, é o grande objetivo disso aqui. Né? Que a gente possa interagir, todo mundo se conhecer e todo mundo passar os conhecimentos e as histórias que conhece, porque não tem jeito, não importa quanto você leia, você nunca vai ter lido tudo. Sempre vai ter alguém com uma história que você não conhece e isso vai poder enriquecer a sua vida. Né? Vamos parar de ficar competindo, não é uma competição, não é uma corrida. Isso, vamos nos unir, né? Vamos ter uma união. Vida, aquele meme. E compartilhar tudo que a gente pode. Mas assim, os leitores, eles têm seu lado positivo também. Uma vez eu vi um print que eu acho que é de um Twitter. Falava assim, eu nunca vi uma comunidade tão solidária quanto a dos leitores. Porque quando você fala que gosta de alguma coisa, eles te mandam o PDF, te mandam o link para você assistir vídeo, te mandam isso, te mandam até o autor, se duvidar, pelo correio. Mas é basicamente isso. Só que também tem o outro lado da moeda, né? Nem só de flores vivemos. Então a gente precisa trabalhar isso daí como comunidade leitora, para que todo mundo fique feliz e que mais pessoas leiam, ok? Então é isso, gente. Beijo. Então é isso. Um beijo. No Instagram. É nóis. E aí, é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @carolivrospodcast. Bastante atenção. Agora, assim, se for aquela coisa, tipo, falar e não ter uma discussão, não ter um debate, não ter uma dinâmica, uma movimentação, eu já não começo a não prestar atenção. Um dos podcasts que eu fui atrás pra tentar entender o livro do Nietzsche, eu não consegui terminar também o podcast, porque o rapaz falava assim, só era ele, era estilo monólogo, né? E ele tinha aquela voz assim, mansa, sabe? E o texto já era complexo, eu já tava frustrada, então não rolou. Então, eu acho que cada um tem um jeito diferente de captar as informações, né? Eu vou repetir aqui, acho que pela 5ª ou 10ª vez, não sei. Eu sou visual, então
Então, ler para mim, de fato, com os meus olhos, as linhas, as palavras, as imagens, as figuras, tudo isso enriquece o meu processo de leitura. Eu também não sou uma pessoa muito da audição. Eu também viajo com facilidade. Eu sou igual tu nesse sentido. Mas eu conheço gente que já não é assim, né? Que realmente já pega melhor escutando do que lendo. Porque fala que quando vai ler, cansa. Aí já não presta atenção. Aí lê a mesma linha 10 vezes, não entende nada. Não presta atenção, entendeu? Ela prefere já ouvir alguém lendo para ela. Então, eu acho que isso varia. Acho que varia e a gente tem que respeitar. Como tudo na vida, a gente tem que respeitar as diferenças dos outros, né? E não ficar querendo dizer que X é melhor que Y, que só dá certo se for do jeito A, que do jeito B não pode. Eu acho que a gente tem que superar isso. Eu acho que a gente já está tendo provas de que o mundo ele é diverso e de que as pessoas elas são diferentes umas das outras e por causa disso elas vão ler de diferentes maneiras. Nem sempre a leitura vai ser feita com os olhos. E tudo bem também, né? Tá tudo certo. A gente pode... E todo mundo é leitor igual. Não existe um desmerecimento por causa disso. Eu conheço muita gente, inclusive, assim, idoso, né? Que começa a consumir mais audiobook justamente pela dificuldade de ler com os olhos, porque tá com problema de visão, ou cansa rápido. Então, muito idoso consome audiobook, né? Por causa disso. Aí, isso é outra coisa, é a questão da inclusão também. Você tem que pensar em outros grupos que não sejam só a galera que tem a visão boa, a galera que tem o dinheiro para comprar o livro físico, né? A gente também tem que pensar em pessoas que têm condições diferentes da nossa. E não ficar julgando e dizendo o que é certo e o que é errado. Até porque, eu vou falar de novo, leitura tem que ser uma coisa para te relaxar. Então não existe certo e errado. Não tem como existir certo e errado nisso. O importante é você sair dali satisfeito e com novas histórias na cabeça. E é isso. E os e-books também. Muitos idosos gostam de ler naquele V-Reader, tipo Kindle, porque você consegue aumentar a letra da fonte, né? Isso é uma coisa que é uma limitação que o livro físico não tem como ele fazer, né? Foi impresso, o tamanho da letra é aquele, e a pessoa que vai ler que lute. E tem umas edições que, para baratear, acabam deixando a letra bem pequenininha. Então, uma pessoa que tem uma certa dificuldade visual vai sentir, né? E aí, isso desmotiva. Ai, eu não vou ler, a letra é muito pequena, vai me dar dor de cabeça. Os senhorinhos e as senhorinhas gostam muito do Kindle, porque a letra tu pode deixar do tamanho que tu quiser. Então, vai atender a necessidade da pessoa. E só isso daí, gente, já faz uma diferença tão grande. Aí a pessoa se sente bem porque ela tá conseguindo ler, tá conseguindo fazer as coisas sozinha. Então, isso é muito legal. Então, a gente tem... gente, leitor, pare de deixar. Até que nem nerdola, enjoado, entendeu? Que, meu Deus do céu, tu acredita? Aí, já pra fofoca de outra coisa que não tem nada a ver. Que o rapaz que faz o Leon nessa nova versão do Resident Evil... o filme, né, que foi lançado esse ano, desativou a conta no Instagram dele, porque o pessoal tava enchendo o saco por causa do personagem dele. Gente, como assim enchendo o saco do quê? Falando que o filme não é bom, que o personagem dele devia ser assim, ele devia ter feito assado. Gente, ai... Então dirige um filme, faz tu o filme. Ai, o pessoal nunca eu fiquei indignada, o cara teve que bloquear, tipo assim, ele desativou a conta do Instagram, pra você ver o nível que se chega. Primeiro que não foi ele que escreveu o personagem, gente, tem um roteirista que faz isso, entendeu? Passou por uma direção, passou por uma produção. Pô, aí se faz tudo igual, exatamente igual, o pessoal reclama, porque Cowboy Bebop, que é uma série muito boa, que a gente assiste, é muito legal. Eu vou assistir, eu não assisti, eu também ainda não li os mangás. Não, o mangá ainda não li. Eu vou assistir. Eu vou atrás também, sim. Muito, muito, muito legal. O pessoal tinha comentários negativos na internet dizendo que era exatamente igual ao mangá. Eu fiquei sem entender. Como assim? E você tá reclamando? Mas a reclamação geral não é o contrário? Tipo assim, ai, porque mudou toda a história? Ai, porque não sei o quê. É sempre uma reclamação, um choro na internet, né? Gente, vocês nunca estão felizes com nada? Mas é isso mesmo. Você gosta o povo gosta de reclamar. Calor ou de frio? De reclamar. Eu gosto de reclamar. Exatamente. Vai tomar no c... Bem no meio do seu... Mas tem muita gente chata, assim. Eu acho que tem muita gente chata que quer ficar cagando regra em cima de um negócio que não existe regra. Leitura não existe regra.
entendeu? E não dá pra você querer ficar... É o que eu tô falando, cada pessoa vai ter uma condição diferente, né? Eu achei ótimo, na verdade. Eu acho que agora a gente tocou nos audiobooks, eu acho que não tem que ter uma temporada de experiência com audiobook aqui no Caro Livro. Só pra gente calar a boca desse povo, entendeu? E eu vou ter lido o livro. Eu quero que alguém venha me dizer que eu não li o livro porque eu escutei audiobook. E na hora, porra, não. Já tô me revoltando. Revoltante, indignante. Agora, assim, o nível de toxicidade do pessoal com o rapaz, porque ele precisou desativar a conta do Instagram. Gente, quando desativa a conta do Instagram, porque o negócio tá muito problemático, tá muito sério. Ai, sejam mais empáticos. Assim, eu, como leitora, claro que eu vou reclamar das adaptações. Gente, a gente reclama, é do nosso instinto. Porque a gente imagina tudo na nossa cabeça, entendeu? E a gente quer que aquilo atenda às nossas expectativas. Só que a tua expectativa, meu querido, é a tua expectativa, caralho. Não, ninguém é obrigado a cumprir aquilo que tu acha que tem que ser na tua cabeça. Então, por mais que eu não goste de uma adaptação para o cinema, e eu até fale mal dentro do meu círculo, eu não vou sair lá na internet destilando ódio com os atores, atrizes, produção. Gente, é isso, não gostei. Vamos seguir em frente. Quem sabe uma próxima adaptação eu goste mais. Tem filmes, histórias que são adaptadas para 3, 4, 5 vezes. E não sobrou nenhum que a gente viu aqui. Tem 3 versões para o cinema. Tinha versão para o teatro. Alguma vai ter que te agradar. Ou se você é chato mesmo, não gosta de nenhum, fica com o livro. Pronto. Resolve o problema. Fique com o que você imaginou na sua cabeça. Mas não vai encher o saco das pessoas. Não vai encher o saco da produção. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter opinião. Nós podemos ter opinião. O que você não pode é ultrapassar limite e fazer outras pessoas sofrerem porque não está atingindo uma expectativa irreal que só existe na sua cabeça. Isso que você não pode fazer. Militou. Olha aí, eita! Então é isso, né? E acho que já encerramos, né? Estamos indo pro outro caminho aqui. Já são 1h30 da manhã. Com as nossas revoltas, entendeu? Do Reclame Aqui. E é isso, gente. Eu gostei. Eu acho que é muito legal a gente ouvir, né? Como é que os outros são diferentes da gente, como é que eles leem, se comparar. Olha, eu faço assim, olha, eu faço só. Se comparar no sentido assim, ter contato com novos hábitos, né? Não é meritocracia aqui. E aí, interajam com a gente lá também, mais ainda no Instagram. Digam se vocês têm algum hábito que é diferente. Digam qual hábito daqui você achou mais maluco, se foi o meu, se foi o da Will, qual você achou mais legal. E vamos fazer esse tipo de interação para que essa comunidade de leitores ela cresça cada vez mais, incluindo todo mundo, todos os tipos, de todos os gêneros de leitura, e que todo mundo possa compartilhar as histórias, que essa, na verdade, é o grande objetivo disso aqui. Né? Que a gente possa interagir, todo mundo se conhecer e todo mundo passar os conhecimentos e as histórias que conhece, porque não tem jeito, não importa quanto você leia, você nunca vai ter lido tudo. Sempre vai ter alguém com uma história que você não conhece e isso vai poder enriquecer a sua vida. Né? Vamos parar de ficar competindo, não é uma competição, não é uma corrida. Isso, vamos nos unir, né? Vamos ter uma união. Vida, aquele meme. E compartilhar tudo que a gente pode. Mas assim, os leitores, eles têm seu lado positivo também. Uma vez eu vi um print que eu acho que é de um Twitter. Falava assim, eu nunca vi uma comunidade tão solidária quanto a dos leitores. Porque quando você fala que gosta de alguma coisa, eles te mandam o PDF, te mandam o link para você assistir vídeo, te mandam isso, te mandam até o autor, se duvidar, pelo correio. Mas é basicamente isso. Só que também tem o outro lado da moeda, né? Nem só de flores vivemos. Então a gente precisa trabalhar isso daí como comunidade leitora, para que todo mundo fique feliz e que todas mais pessoas leiam, ok? Então é isso, gente. Beijo. Então é isso. Um beijo. Aqui no Instagram. É nóis. E aí, é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @carolivrospodcast. Da Will, qual você achou mais legal, e vamos fazer esse tipo de interação para que essa comunidade de leitores ela cresça cada vez mais, incluindo todo mundo, todos os tipos, de todos os gêneros de leitura, e que todo mundo possa compartilhar as histórias, que essa, na verdade, é o grande objetivo disso aqui. Né? Que a gente possa interagir, todo mundo se conhecer e todo mundo passar os conhecimentos e as histórias que conhece, porque não tem jeito, não importa quanto você leia, você nunca vai ter lido
isso tudo. Sempre vai ter alguém com uma história que você não conhece e isso vai poder enriquecer a sua vida. Né? Vamos parar de ficar competindo. Não é uma competição, não é uma corrida. Isso. Vamos nos unir, né? Vamos ter uma união. Vida, aquele meme. E compartilhar tudo que a gente pode. Mas assim, os leitores, eles têm seu lado positivo também. Uma vez eu vi um print que eu acho que é de um Twitter. Falava assim, eu nunca vi uma comunidade tão solidária quanto a dos leitores. Porque quando você fala que gosta de alguma coisa, eles te mandam o PDF, te mandam o link para você assistir vídeo, te mandam isso, te mandam até o autor, se duvidar, pelo correio. Mas é basicamente isso. Só que também tem o outro lado da moeda, né? Nem só de flores vivemos. Então a gente precisa trabalhar isso daí como comunidade leitora, para que todo mundo fique feliz e que para mais pessoas leiam, ok? Então é isso, gente. Beijo. Então é isso. Um beijo. Aqui no Instagram. É nóis. E aí, é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @carolivrospodcast. É nóis. E aí, é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @carolivrospodcast. Carolivrospodcast.